O Brasil assistiu hoje a um capítulo inédito na história da República. Um ex-presidente com pedido de prisão em análise pela Justiça foi empossado no cargo de ministro. E, em seguida, o ato solene foi suspenso temporariamente por um juiz. As cenas protagonizadas de manhã no Palácio do Planalto pela presidente Dilma Rousseff e pelo antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, ocorreram pouco mais de 15 horas depois da divulgação de grampos telefônicos autorizados pela Justiça. Conversas que se tornaram assunto obrigatório de políticos, juristas, da imprensa nacional e estrangeira, dos cidadãos brasileiros. Um desses diálogos entre Lula e Dilma acabou tendo destaque durante a cerimônia de posse porque foi abordado longamente pela presidente. É aquele que investigadores da Lava Jato interpretaram como uma tentativa de Dilma de evitar uma possível prisão de Lula. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. No discurso desta manhã, durante a posse do ministro-chefe da Casa Civil, a presidente Dilma disse que a interpretação do diálogo foi desvirtuada, que o teor da conversa foi republicano e criticou o que chamou de divulgação de delações de forma seletiva. A cerimônia de posse foi principalmente um ato político do governo petista em homenagem ao ex-presidente, que passa a ter foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal ao assumir um ministério. Lula desembarcou em Brasília em avião fretado. Chegou para tomar posse pela garagem dos fundos do Planalto. Perto do palácio já estavam manifestantes contra e a favor. Os que vieram apoiar Dilma, o PT e Lula se concentraram na Praça dos Três Poderes. Logo derrubaram a grade e invadiram a pista. A uns 200 metros e em número bem maior estavam manifestantes contra o governo. Carregavam faixas, a bandeira do Brasil, batiam panela e gritavam palavras de ordem. A polícia militar fez um cordão de isolamento tentando evitar o confronto entre os dois grupos, mas houve confusão. Contida com spray de pimenta. Dilma e Lula desceram juntos a rampa de acesso ao salão. O primeiro a assinar o termo de posse como ministro da Casa Civil foi o ex-presidente Lula. O chefe de gabinete, Jacques Wagner, não chegou a tempo. Tomaram posse ainda os ministros da Justiça, Eugênio Aragão, e o da Secretaria de Aviação Civil, Mauro Lopes, do PMDB. Mas os caciques do partido estavam ausentes. Protesto porque o PMDB havia decidido na convenção de sábado que ninguém assumiria cargo enquanto o partido não decidisse sobre sua permanência ou não no governo Dilma. O governo tem dito que a chegada de Lula tem poder para aglutinar força, mas já na posse chamou a atenção a ausência do vice-presidente Michel Temer, que preside o PMDB. Em nota, Temer disse que não podia, abre aspas, comparecer à posse de um ministro que afronta a decisão soberana da Convenção Nacional do PMDB de não ocupar cargos no governo Dilma. Avisos reiterados foram enviados ao Palácio, que decidiu ignorá-los. O processo de expulsão do deputado Mauro Lopes será analisado a partir de amanhã. Fecha aspas. Outra ausência ilustre foi do PMDBista tido como aliado do PT, Renan Calheiros, presidente do Senado. Chegada a hora do discurso da presidente Dilma, o protesto de um deputado do Solidariedade. Era o deputado Major Olímpio. Logo foi expulso do palácio. Enquanto a militância petista presente reagia. Dilma, então, discursou. Deu especial boas-vindas ao ex-presidente Lula. Segundo ela, será um reforço contra a crise econômica. A presidente disse que não haverá força política que consiga impor o caos. Nós temos de superar os ódios e a atuação daqueles
que não têm razão, não estão do lado da verdade e não terão força política para provocar o caos e a convulsão social. A gritaria dos golpistas não vai me tirar do rumo e não vai colocar o nosso povo de joelhos. Voltou a criticar o que considera vazamentos seletivos de delações. O funcionamento eficiente da justiça deve estar assentado na produção de provas, sem ceder sua natural preponderância a outros instrumentos. Deve estar pautado pelo respeito às garantias constitucionais, e isso eu não me cansarei de repetir, ao direito do cidadão e o respeito a todas as leis vigentes. Afinal, não há justiça quando delações são tornadas públicas de forma seletiva para execração de alguns investigados e quando depoimentos são transformados em fatos espetaculares. Repudiou a tese de blindagem de Lula, se referindo ao diálogo divulgado pela Justiça do Paraná. Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu tive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interpretação desvirtuada. Mudaram tempos de verbo, mudaram a gente para ele e ocultaram, e eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova, ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura e, portanto, isso não é posse. A posse ocorreria aqui, porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar a Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje justamente para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. Repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a presidência da República. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre seu caráter republicano. Numa referência aos protestos, Dilma disse que é uma confusão de vozes. Todo esse barulho, que não é a voz rouca das ruas, mas é uma algaravia advinda da excitação de pré-julgamentos, ela deve acabar, pelo bem do Brasil. Ainda ontem, no fim da noite, o Palácio do Planalto divulgou uma nota com explicações para a conversa entre Dilma e Lula. A nota começa com a afirmação de que o diálogo foi divulgado ilegalmente por decisão da Justiça Federal do Paraná. E depois segue com uma explicação para o fato de o documento não estar assinado pela presidente Dilma. Diz que ela assinará o documento em solenidade pública de posse, estando presente ou não o ex-presidente Lula. Diz também que, no diálogo, quando a presidente usa a expressão "pra gente ter ele", significa o governo ter o termo de posse assinado pelo presidente Lula para, em caso de sua ausência, já podermos utilizá-lo na cerimônia. A explicação do Planalto continua. O verbo não é usa, mas sim o governo usar o referido termo de posse.
A nota afirma ainda que o diálogo foi realizado com base nos princípios republicanos e dentro da estrita legalidade. A explicação do Palácio do Planalto não convenceu integrantes da oposição. Se fosse, como a presidente diz, no próprio diálogo, ela teria pedido para ele devolver. E, no entanto, ela diz que ele pode ficar com esse documento. Essa explicação não tem pé nem cabeça e não faz nenhum sentido. Por isso é que nós entendemos que é uma explicação arranjada, forjada. O líder do governo repetiu a explicação do Planalto e disse que o objetivo do termo de posse era permitir que Lula começasse a trabalhar o mais rápido possível. Quando ela diz que vai utilizar aquele termo de posse assinado, se precisar, era caso ele não estivesse aqui na sua posse e não poderia assinar, como os demais ministros, esse termo. Mas do ponto de vista dos efeitos legais, eu entendo que eles já estariam vigentes desde o momento em que a nomeação é feita. A decisão sobre a posse de Lula foi parar na Justiça. Está suspensa. Poucos minutos depois da cerimônia, a posse de Lula estava suspensa. A decisão foi do juiz Itagiba Catapreta, da Justiça Federal em Brasília, que determinou o cumprimento imediato da liminar. O juiz considera que a posse pode representar uma intervenção indevida na atividade policial, no Ministério Público e no Poder Judiciário e indicar crime de responsabilidade por parte da presidente Dilma. Lula era investigado pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato no Paraná. Mas, ao virar ministro, só pode ser alvo de investigação com autorização do Supremo. Nas redes sociais, o juiz Itagiba postou fotos participando de manifestações contrárias ao governo. Em entrevista, ele repetiu os argumentos da liminar, de que há indícios de que Lula e Dilma tinham intenção de interferir na justiça e disse que o fato de ter participado de protestos não tira sua imparcialidade. Já me manifestei, sim. Essa é uma posição de cidadania minha, mas isso não interfere nas decisões judiciais que eu adoto. O governo agiu imediatamente e recorreu ao Tribunal Regional Federal, pedindo a suspensão da liminar. O principal argumento é que não há desvio de poder, não há lesividade. En passant, estamos citando essa questão de falta de imparcialidade do novo magistrado. No final da tarde, a Justiça do Rio concedeu mais uma liminar suspendendo a posse. Enquanto isso, Lula está impedido de exercer o cargo por conta das liminares. No Supremo Tribunal Federal, várias outras ações pedem a anulação da posse ou que o Supremo mantenha o juiz Sérgio Moro à frente das investigações contra o ex-presidente. Sobre essas ações, ainda não há decisão. O ministro Teori Zavascki, um dos relatores, deu um prazo de 5 dias para que a presidente Dilma Rousseff, a Advocacia Geral da União e o Procurador-Geral da República se manifestem. E agora à noite, o governo pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda todas as ações em andamento no país sobre o tema, até que a Suprema Corte tome uma decisão final. A Advocacia Geral da União argumenta que, neste momento, há mais de 20 processos em todo o país que podem obter decisões diferentes e, com isso, causar insegurança jurídica. E agora há pouco, uma decisão do Tribunal Regional Federal suspendeu a liminar do juiz de Brasília. Mas como já existe uma outra liminar da Justiça do Rio, na prática, a posse continua suspensa.